Butterflies! Eu queria compartilhar com vocês como foi meu processo para aprender inglês quando eu vim para Nova Zelândia. Porque muitos de vocês estão vindo para cá para aprender inglês, alguns já têm uma base super boa, mas eu vou contar para vocês a minha história com o idioma. Quando eu morava no Brasil, eu não gostava muito de inglês, na verdade eu odiava, eu achava uma língua feia, talvez porque eu não entendesse. E quando eu comecei a trabalhar numa empresa, a gente tinha muitas pessoas de fora do país que vinham nas feiras e eles falavam inglês. Aí eu ficava pensando, se eu quiser melhorar minha profissão, se eu quiser viajar a negócios ou mesmo de férias, eu teria que pelo menos falar inglês, que é uma língua que você sempre vai achar alguém que te entenda mais ou menos quando você viaja. Eu sempre fui bem na escola com idioma, não tão bem, mas eu ia bem. E sempre no básico, nunca fiz intermediário, nada, sempre fiz o inglês básico no Brasil. Fiz alguns cursinhos também, mas nunca passei daquelas aulas do verb to be, sabe? Aí, quando eu decidi vir para Nova Zelândia, eu decidi ficar aqui pelo menos 6 meses, talvez um ano, se eu conseguisse emprego, para aprender o inglês, para forçar a entender o inglês. Por mais que eu não falasse nada de inglês, eu conseguia me virar naquele inglês índio, sabe? Como se fosse falar português, me querer, comida, sabe? Aquele inglês muito índio, assim, muito nada a ver. Eu falava assim e me comunicava com as pessoas, né? Ia no trabalho, ia na escola, tudo na escola, eu não sabia a diferença de muitas coisas. Então eu acho importante estudar porque a gente tira muitas dúvidas no nosso dia a dia que a gente encontra aqui na Nova Zelândia na escola. Você pode perguntar, professora, eu não estou conseguindo entender o que isso significa, ou como eu posso falar isso no meu trabalho, ou como eu posso pedir emprego, sabe? Na escola é muito legal, porque eles te ensinam essa parte que era muito fundamental para mim poder sobreviver, digamos assim, aqui na Nova Zelândia. Quando fechou um ano de Nova Zelândia, eu não falava fluente inglês. Eu entendia muito, mas não falava fluente. Eu ainda falava muito mal. Eu acredito que era porque eu vim pra cá não falando nada mesmo. Eu vim pra cá pra aprender. Então, se você estiver vindo pra cá já sabendo o inglês, vai ser muito diferente o processo de vocês. Vocês vão ser fluentes na língua em um ano, mas pra mim em um ano eu ainda não conseguia falar super bem, sabe? Eu queria falar tudo, eu queria entender todas as gírias, eu queria falar que nem os nativos. Óbvio que eu tenho o meu sotaque brasileiro, porque isso é normal, eu não nasci aqui. Eu fui aprender inglês mesmo com mais idade. Quando a gente aprende, quando é mais novo e tal, a gente acaba tendo menos sotaque. Eu acredito que eu tenho meu sotaque, mas é um sotaque bom, não é aquele sotaque muito ruim, sabe? Que as pessoas não te entendem mesmo o que você tá falando. Não, as pessoas me entendem, mas é óbvio que dá pra ver que eu não sou daqui, sabe? Eu tenho meu sotaque e eu me esforço bastante pra falar o mais parecido possível com as pessoas aqui. O meu inglês começou a melhorar mesmo eu vou falar, na verdade, no 3º ano, porque em 3 anos eu fiquei muito tempo ouvindo e tentando entender o que as pessoas falavam, porque eu tinha um inglês muito básico, só o oi, como você está, como foi teu final de semana, coisas muito simples eu conseguia falar. Então, pra mim, muitas vezes era difícil poder me expressar com as pessoas, poder falar dos meus sentimentos, poder me abrir e tal, porque eu não conseguia falar isso com as pessoas. E aí, quando eu entrei na faculdade, foi quando eu me obriguei a ter que falar mais, sabe? Eu estudava o tempo todo, não só a matéria, mas também a língua. Os meus livros, eu tava vendo agora quando a gente se mudou, tá tudo escrito em português, sabe? Eu gravava o professor falando na aula pra escutar em casa. Aqui eles gravam as aulas também e você pode ver o vídeo em casa, então eu passava horas e horas revendo a mesma aula para poder entender o que o professor estava falando. Nem era entender a matéria, era para entender o que a pessoa estava falando. Então vocês imaginam como foi difícil para mim fazer o curso aqui, né? Me formar aqui na faculdade. Não foi algo fácil. Eu não tinha o IELTS, não tinha nada,
mas naquela época, como eu era residente, eu não precisava fazer uma prova para provar o meu nível de inglês. Eu acredito que agora seja diferente, não tenho certeza, mas eu acho que é. Mas na época não, na época eu era residente e eu consegui me matricular na faculdade e começar o curso. Depois que eu terminei a faculdade foi quando eu percebi que o meu inglês evoluiu demais, porque eu fiz vários trabalhos orais, escritos, então a minha escrita já estava melhor, mas a parte oral melhorou demais, sabe? Com a escola, fazendo um curso que não era inglês aqui na Nova Zelândia. Isso me ajudou bastante, porque daí eu me obrigava a ter que falar sobre outros temas que não tinha nada a ver com a língua inglesa em inglês. Então aquilo me forçou bastante a falar o idioma. Mas eu vejo muita gente falando, eu falo inglês fluente e tal, mas aí eu vou falar com a pessoa em inglês, a pessoa não é tão bom assim, sabe? É um inglês bom, a pessoa consegue se virar, a pessoa tem uma escrita boa, mas quando ela fala, dá pra ver que é muito básico, assim, o vocabulário é muito pequeno, me entende? Então, a gente pode falar, a gente pode saber falar bem, se comunicar e tal, mas isso não significa que você seja fluente mesmo, porque todo dia eu aprendo palavras novas estando aqui, todo dia. O Ar não fala muita gíria, o Ar ele viajou muito na vida dele, então ele não passou muito tempo na Nova Zelândia. Por isso que vocês sempre falam que o inglês dele é mais fácil de entender. Mas eu queria falar pra vocês nesse vídeo que não se preocupem se vocês ficarem aqui um ano e mesmo assim sentirem que não estão falando super ultra mega fluente que nem uma pessoa nativa do país, porque é muito difícil, sabe? Você leva anos e anos e anos para aprender as gírias daquele país, para aprender como as pessoas realmente falam, quais as palavras que elas usam. É muito legal fazer um intercâmbio, porque você se envolve em outra cultura. Viajar é muito bom, mas aí você só conhece pontos turísticos, você não tá se misturando na cultura do outro país, então não é a mesma coisa. Viajar para o exterior para ficar alguns dias de férias não é a mesma coisa do que fazer intercâmbio e ficar 6 meses ou um ano em outro país. Então não se desesperem se o inglês de vocês é básico. Quando eu vim pra cá era muito básico o meu inglês. Eu falava só as palavras-chave, não formava uma frase inteira. E com o tempo isso foi melhorando. Vai muita gente tentar, não ter vergonha de arriscar, não tenha vergonha de falar. Procure sempre amizade com pessoas de outros países que não falam seu idioma, porque daí você se obriga a falar inglês. E no começo é muito normal ter amizade com pessoas de outro país que não sejam kiwis, principalmente se você estiver numa escola de inglês, porque daí seus amigos, né, da escola são pessoas também de outros países, como um país asiático ou outro país da Europa, então é muito comum que os seus primeiros amigos sejam pessoas de outros países e não da Nova Zelândia. Quando você começar a trabalhar aqui e tal, é mais provável que você conheça um kiwi e aí você entra mais na cultura do país. Então demora um pouquinho. Se você estiver vindo aprender inglês, então demora um pouquinho para realmente conhecer os kiwis, ser amigo de um, sabe? Ir na casa da pessoa e tal. Demora um pouco porque quando você vem estudar inglês, a sua amizade vai ser primeiramente com pessoas que também estão querendo aprender inglês, não um kiwi. Aí quando você for trabalhar, você vai conhecer um kiwi e aí você vai conseguir perguntar coisas do país e tal. É bem legal mesmo. Eu já falei aqui em vídeo o quanto pra mim foi bom quando eu comecei a fazer amizade com pessoas realmente da Nova Zelândia, porque me fez me sentir mais em casa, me fez me sentir mais do país. Quando você faz muita amizade com pessoas de outros países, as pessoas também vão embora, vão pro seu país de origem, e então você se sente sozinho e tal. Então fazendo amizade com pessoas daqui é ótimo, porque você não se sente sozinho, você acaba fazendo parte da rotina dessas pessoas, o que acaba sendo mais fácil a adaptação num país novo. Se você estiver pensando em estudar aqui, eu posso passar contato da Renata, ela vai ficar muito feliz em ajudar vocês para fazer esse sonho do intercâmbio. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe nos comentários, eu sempre respondo vocês. Eu tô muito feliz de ter tomado essa iniciativa de fazer o canal, era algo que eu sempre quis fazer e nunca tirava tempo, e agora eu tô super feliz, porque eu tô conhecendo pessoas muito maravilhosas, muito mais legais do que eu imaginava que eu ia conhecer. E se você ainda não é uma Butterfly, se inscreva no canal, eu posto vídeo aqui 3 vezes por semana.
de assuntos variados, de experiências, bate-papo. Então vale muito a pena ser inscrito. Deixe seu like no vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!